Olá, pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui na nossa 11ª aula. Então, já tivemos 10 aulas aí do IBD, estamos muito felizes porque já completamos esse ciclo e daqui para frente nós só vamos continuar a lançar conteúdos para você, conteúdos bíblicos, conteúdos que te ajudem na sua leitura das Escrituras. Eu estou muito feliz porque também nós conseguimos completar aquela semana missionária que nós tínhamos nos proposto na semana passada. Então nós fizemos o evento Desafio Missionário e foi muito legal. Tivemos live com missionários, tivemos um curso rápido que também está disponível lá no nosso programa Teologia Essencial. Se você quiser mais informações, é só clicar aí no link da descrição. E também completamos aquela parte sobre conversão, né? Nós falamos na aula sobre conversão, falamos sobre justificação. Então foi uma semana bem cheia e cheia também de conteúdo e de aprendizado, de bate-papo sobre missões. Então vamos continuar aqui no nosso conteúdo semanal. Nós estamos falando, como você já sabe, sobre salvação. É o tema que nós estamos trabalhando nessas últimas semanas. Estamos agora indo para a 8ª semana falando sobre esse assunto e estamos tentando destrinchar os principais aspectos que permeiam a nossa salvação. A salvação de todos aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Então, para continuar nessa jornada nossa, falando de soteriologia, soteriologia, como você lembra, é a doutrina da salvação, falando mais, indo para o próximo passo nessa nossa jornada, vamos falar hoje sobre adoção. Então, você já tem aí o slide na sua tela e eu quero te convidar já a abrir nos textos bíblicos que nós vamos passar para você. O primeiro deles vai estar em Romanos, então já fica com a sua Bíblia aberta em Romanos. Ou então, se você está vendo essa aula pelo celular, não consegue abrir a Bíblia simultaneamente à aula, fica com a gente que a gente lê junto aqui no vídeo mesmo. Mas só para comentar, nas aulas anteriores, na verdade, em que nós estamos tratando sobre salvação, nós já tratamos sobre os fundamentos da soteriologia, né? Foi a nossa primeira aula sobre salvação. Depois falamos sobre a profundidade da queda humana e o que isso significou para toda a história do universo e, claro, também para a história da humanidade. Depois nós falamos sobre regeneração, o novo nascimento, né? O surgimento da nova natureza a partir do poder do Espírito Santo quando nós cremos no Evangelho. Falamos sobre a fé, que é o milagre que surge no nosso coração quando nós ouvimos o Evangelho e por meio desse milagre nós temos acesso a essa salvação. Falamos também do arrependimento, que é o resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida e no nosso entendimento, nos dando uma mudança de mente, uma expansão da consciência, gerando em nós uma mudança que abranja todos os aspectos da nossa vida. Falamos também na aula retrasada sobre conversão, que é justamente o resultado em nossa alma do que aconteceu já no nosso espírito, quando o nosso espírito ressuscitou, e é a ressurreição do nosso espírito, que agora está unido ao de Cristo, abre o espaço para que a nossa alma passe a manifestar a vida, ao invés de continuar manifestando a morte, que era o que acontecia antes, quando ainda não havíamos crido no Evangelho. Falamos ainda na aula passada sobre justificação. Esse ato legal de Deus, é um ato jurídico, vamos dizer assim, em que nós somos justificados por causa dos méritos de Jesus. Então, nós não temos condições suficientes para apagar a nossa maldição, para pagar o preço pelo nosso pecado e assim satisfazer a justiça de Deus. Portanto, Deus enviou seu Filho Jesus para que, por meio da vida
morte e ressurreição, a obra do Cristo, nós pudéssemos ser justificados diante de Deus e assim Deus também possa se tornar o justo justificador da humanidade. E agora, nessa aula, nós vamos continuar falando da nossa salvação, mas agora já no tema da adoção. A adoção. Então, o que é ser adotado por Deus como filho? Ser tornado filho de Deus a partir da fé em Cristo Jesus. Isso nós vamos descobrir hoje. Então, os itens aí que nós vamos falar serão o que é a adoção nesse processo de salvação. Vamos falar também sobre como acontece a adoção e também vamos falar sobre um antes e um depois da nossa adoção como filhos de Deus. Como éramos ou como era a nossa vida antes de sermos adotados por Deus como filhos e como é a nossa vida agora, uma vez que somos feitos filhos de Deus. Bem? Então, como eu havia dito, para começar a nossa aula, vamos ler os textos aí. Eu marquei os versículos que falam, que trazem o termo adoção. Tudo bem? Trazem o termo adoção, são esses 4 versículos, mas nós vamos ler os contextos imediatos deles. Então, começando por Romanos 8,15, vamos fazer a nossa leitura. E aí eu vou convidar você para lermos os versículos anteriores também. Então, vamos ler os versículos do capítulo 8 de Romanos, versículos do 12 ao 15. Tudo bem? Então, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então esse é um primeiro texto trazido por Paulo aí que fala sobre a adoção. E esse texto ele começa deixando claro que nós não somos devedores à carne. A nossa vida, a nossa vivência e relacionamento com Deus não provém de nossa carne. Não provém do nosso próprio esforço. E por que não pode provir do nosso esforço, nosso relacionamento com Deus? Por que nós não conseguimos, por que o nosso esforço não acrescenta em nada em nosso relacionamento com Deus? Porque a nossa carne não consegue, ela não é suficientemente boa para gerar atos que agradem a Deus, para operar a justiça de Deus. Então, nós não podemos viver segundo a nossa carne. Até porque, vamos pensar aqui numa coisa, que o homem, como você sabe, se você já assistiu às nossas outras aulas, o homem é corpo, alma e espírito. E quando o homem peca lá no Éden, essa morte já atinge em primeiro lugar o espírito do homem. Assim também atingindo o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento dos homens entre si, dos seres humanos entre si. Mas essa morte, ela abrange também a alma, que passa a manifestar a morte do espírito, e abrange também o corpo, que eventualmente vai morrer e juntar-se ao pó da terra. Ele vai tornar ao pó da terra, porque ele é pó. Então, quando nós nos convertemos, a nossa conversão e a ressurreição que acontece conosco também é progressiva. Primeiro, nós ressuscitamos no Espírito. O nosso Espírito é ressurreto e agora está unido ao Espírito de Cristo.
Depois que o nosso espírito ressuscita, a nossa alma passa que antes manifestava a morte, a nossa alma passa a manifestar a vida de Deus. Passa a manifestar a vida do nosso espírito. E o nosso corpo ainda carrega a natureza do pecado. Por quê? Porque a ressurreição vai chegar mais tarde no nosso corpo. Ou ela vai chegar depois da nossa morte, nós vamos aguardar a ressurreição no retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Ou ainda, se Jesus voltar e ainda nós estivermos vivos, nosso corpo será transformado. Por quê? A ressurreição precisa atingir a todos os aspectos da nossa vida, inclusive no corpo. Então, por isso que nós não podemos viver segundo a carne. Nós precisamos viver segundo esse texto, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Porque a nossa carne não carrega vida. A nossa carne está amaldiçoada ainda pelo pecado. Então o texto diz, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então nós precisamos viver a partir do nosso Espírito que está unido ao Espírito de Cristo. E aí o texto completa, porque todos os que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então perceba que nós não realizamos boas ações ou nós não tentamos com a nossa força agradar a Deus para, enfim, conseguirmos nos tornar filhos de Deus. Não. Não é assim que acontece. Nós somos feitos filhos de Deus pelo processo da adoção, porque Deus nos adotou como filhos, e a partir de então nós manifestamos essa nova natureza como filhos de Deus. E isso acaba se manifestando em todos os aspectos da nossa vida, tanto na nossa alma quanto no nosso espírito, nas nossas relações e etc. Então agora nós vamos para o segundo texto, Romanos 8, 23, mas, assim como no texto anterior, vamos ler o contexto também. Então vamos ler aqui a partir do versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção pela liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, aqui nós temos descortinado para nós qual é a esperança da nossa adoção. A esperança nossa de que nós finalmente cheguemos no último estágio da nossa mudança de natureza como filhos de Deus. Porque nós nos tornamos filhos de Deus, claro, desde o momento em que nós cremos. Isso é um fato. Mas essa filidade de Deus, ela vai completando-se em todos os aspectos da nossa vida conforme as etapas da redenção vão se concretizando. Então, vamos ler o próximo texto. Gálatas 4, 5. Então, Gálatas 4, 5, vamos ler o contexto aqui, mas o versículo é este, né? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos ler a partir do versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo pai.
Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então perceba que esse texto expande mais ainda essa questão da nossa filiação, né, dos sermos filhos de Deus. Por que esse texto expande mais? Porque ele mostra que antes de sermos filhos, estávamos sujeitos à lei. Mas depois que nós somos filhos, o filho tem liberdade na casa do pai. Então nós não, a fé cristã não é um conjunto de tarefas que nós devemos sempre concluir e realizar para que possamos agradar a Deus. Não, nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós agradamos a Deus por meio da fé que o sacrifício de Jesus já foi suficiente para resolver todo o nosso problema com a Trindade. É isso que agrada a Deus. A partir daí, dessa nova natureza de filhos de Deus, é que toda a vida cristã se desenvolve. E aí o último texto que nós vamos ler aqui para começar o conteúdo é Efésios 1:5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, gente, é como se Deus tivesse sonhado com esses filhos, que somos nós. Nós somos os filhos que Deus sonhou em ter. Não sei se você, qual é o momento da vida que você está, se você que está vendo essa aula já é pai, se você ainda não é pai, ou mãe, ou se você ainda não é mãe, mas sabe quando você chega naquele ponto em que você sonha em ter você sonha com seus próprios filhos? Ou ainda, mesmo sendo só filho, se você ainda não é mãe ou pai, alguém sonhou com você. O seu pai ou sua mãe sonhou em ter você como filho. E Deus também é assim. Com Deus, esse relacionamento entre pai e filho que nós temos com Deus é da mesma forma. Deus sonhou conosco. Sonhou em ter-nos como seus filhos. E aí, essa obra da salvação, toda essa história da redenção é o caminho de Deus para realizar esse sonho. Então vamos partir aqui para o próximo slide. E aí, o que é a adoção nesse processo da salvação? Em primeiro lugar, a adoção é um ato jurídico de Deus. É um ato realmente é um ato de adoção. Nós que não éramos filhos, passamos a ser filhos de Deus. É um ato legal, jurídico. Assim como a justificação. Então, uma vez que nós estamos justificados, temos paz com Deus, por meio da fé, por meio da obra do Cristo, e tudo isso baseado nos méritos de Jesus, o Pai pode então finalmente nos adotar como seus filhos. Então esse milagre da adoção nos torna filhos do Criador, filhos daquele que é o santo dos santos, o onipotente, o onipresente. Ele é o nosso Pai, realmente o nosso Pai. Então nós podemos ter uma relação de pai e filho com Deus, de pai e filha. Por quê? Porque não se trata de uma relação entre servo e a divindade a quem esse servo presta seu serviço, sua adoração. Não, claro que nós somos adoradores de Deus em espírito e em verdade.
mas não se trata puramente de uma relação de obrigação para com um Deus. Não. Se trata do único Deus verdadeiro no universo e uma relação entre pais e filhos, entre pai e seus filhos. E com o pai não é a mesma coisa que você chegar diante de um rei ou diante de um presidente, de alguma autoridade, que você tem que ter aquela cerimônia, você tem que ter aquele cuidado para não desagradar aquela autoridade, porque você pode incorrer num risco muito grande, etc. Não, trata-se de chegar junto ao seu pai, em quem aquele que você pode abraçar, aquele que você pode desabafar com ele, aquele que você pode derramar-se perante ele como filho. E o pai sempre aguarda você com um abraço, com um acolhimento e com uma direção, a direção que você precisa, com o sustento que você precisa e com a proteção que você precisa. Então, nós somos guardados por Deus como um pai guarda o seu filho. Claro que isso não significa que Deus, como nosso pai, vai nos proteger do mundo. Não. No mundo nós teremos aflições. Jesus disse isso. Mas o Pai vai nos guardar ele vai guardar-nos na nossa salvação. Ele vai nos guardar nesse relacionamento conosco, garantindo que nós vamos ressuscitar no último dia. Então nós estamos escondidos debaixo ali das asas do Altíssimo, na sombra do Onipotente. E, ao mesmo tempo, a adoção, ao mesmo tempo que ela nos muda, ela muda o nosso status existencial em nosso relacionamento com Deus, ele também muda o nosso status com relação ao universo. Porque no universo, tudo que existe é criatura de Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Mas na criação, nós somos os únicos que somos chamados filhos de Deus. Só nós recebemos o poder de Deus de sermos chamados seus filhos. É um poder que nós recebemos. Isso está em João, no primeiro capítulo de João, a gente ainda vai ler esse versículo. Mas então, em toda a natureza, em toda a criação, em todo o universo, nós representamos a Deus nesse universo como seus filhos. Nós somos no universo aqueles que pertencem à família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo na Terra. Então é uma posição que nós assumimos no universo de representar a Deus no universo e de cuidar desse universo que Deus criou. E isso glorifica a Deus. Então, quando nós adoramos a Deus, principalmente em comunidade, junto com os nossos irmãos, nós estamos entrando na presença de Deus em nome da criação para prestar-lhe o culto que é devido. Como representantes nessa criação do próprio Senhor. Então essa adoção muda o nosso status no universo. Agora somos os filhos de Deus, representantes dele no universo. E aí, como acontece essa adoção? Como é que nós somos adotados por Deus? Bom, primeiramente, uma coisa que parece que é óbvio, mas não é. Mas Deus só adota pessoas vivas. E isso é meio óbvio de se pensar, porque ninguém procura um ser humano já morto para adotar, não é? Isso é algo óbvio. Por quê? Porque você não adota alguém morto, porque uma pessoa morta não se relaciona, uma pessoa morta não manifesta nenhuma qualidade daquilo que é vivo, ela só se deteriora na sua morte.
Mas Deus, então, também só adota aquele que está vivo. Só alguém vivo pode ser tornado um filho de Deus. Então, o texto de Efésios, o capítulo 2, versículo 3, deixa isso bem claro. Vamos ler Efésios 2, 3. Vamos ler do versículo 1 e a gente para no 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, antes nós éramos filhos da ira. Mas é por isso que Deus precisa nos vivificar. Porque se Deus não nos vivificar, nós não podemos ser tornados filhos de Deus. Por isso que só tem poder de ser chamado filho de Deus aquele que crê em nome de Deus, no nome de Deus. Isso está escrito em João, no capítulo 1, versículo 12. Vamos ler para isso ficar mais claro. João, capítulo 1, versículo 12. Então está escrito assim: mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, quem crê no nome de Jesus, recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Por que ele recebe o poder de ser chamado filho de Deus? Porque ele foi adotado por Deus. Aquele que crê em Jesus é adotado por Deus. O espírito dele ressuscita. Agora ele é um ser vivo novamente, em sua totalidade. Não só no seu corpo e na sua alma, mas também no seu espírito. Então, quando nós somos justificados pela fé, quando nós cremos em Cristo, Deus então tem a possibilidade novamente de nos tornarmos filhos de Deus. E aí, como nós éramos antes de sermos filhos de Deus? Vamos tentar aqui pegar um viés comparativo para nós termos uma consciência do que de fato acontece quando nós nos tornamos filhos de Deus. Então, antes nós éramos escravos das paixões, escravos do mundo e escravos de Satanás. Éramos escravos das paixões porque antes nós vivíamos a partir dos nossos desejos. Aquilo que o meu corpo, minha alma pede, eu simplesmente vou lá e dou. Eu realizo. Eu sou um escravo daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Também sou um escravo do mundo, porque sou escravo dos sistemas globais. E um escravo também de Satanás. Por quê? Porque Satanás é quem domina este mundo. E é Satanás, o adversário das nossas almas, que coordena essa resistência contra nós, essa resistência contra a obra da redenção. O próprio Jesus diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, agora que nós somos filhos de Deus, nós somos livres para não mais pecar. Não somos mais escravos, agora nós moramos na casa de Deus. Somos casa de Deus, e a casa de Deus é a igreja. Então, nesse lugar, estando nessa comunidade invisível que é a igreja do Cristo, nós temos liberdade para sermos quem de fato somos. Para sermos em Cristo tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós. Então, antes nós éramos estranhos de Deus. Nós não críamos no Cristo, então éramos estranhos de Deus. E quem é estranho de Deus não conhece
não conhece a Deus, claro, mas também não conhece a própria identidade, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quem é estranho de Deus também não conhece o ser humano que está ao seu lado. O ser humano que não conhece a Deus, que não é filho de Deus, ele não tem como desenvolver uma comunhão plena com o ser humano que caminha com ele, com qualquer ser humano. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando nós nos perdemos dessa referência, a gente perde a referência de quem nós somos e quem a humanidade verdadeiramente é. Então, agora que nós somos filhos de Deus, nós podemos orar diretamente a Ele, nós podemos clamar, como o texto diz, nós podemos clamar Abba, podemos chamá-lo de Pai. Aquele Pai que está sempre próximo de nós, que está sempre numa posição acolhedora, que está sempre pronto a nos resgatar, a nos perdoar. Então agora nós temos essa possibilidade de orar diretamente ao Pai, de falar com Ele. Uma outra coisa é que antes nós éramos isolados da comunhão perfeita com Deus. Nós éramos isolados, portanto, da comunhão com os seres humanos. E aí agora que nós somos adotados por Deus e Deus é o nosso Pai, significa não somente que nós recebemos um Pai, mas que nós recebemos a muitos irmãos. Por quê? Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Todos nós os que cremos no Cristo. Portanto, agora eu não somente voltei para a comunhão com Deus, mas voltei para a possibilidade de uma comunhão perfeita entre a humanidade. De forma que tudo aquilo que Deus sonhou pode se cumprir em nós. E ainda, antes de nós nos tornarmos filhos de Deus e sermos adotados por Deus, não havia manifestação do reino de Deus nas nossas relações. Então, a única coisa que nós manifestávamos nos nossos relacionamentos era a morte. A gente não manifestava a vida do Espírito. Então, o Espírito Santo ele não tinha como agir em nós, ele não tinha como também, por meio de nós, alcançar os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Hoje, como filhos de Deus, nós somos uma possibilidade ao Espírito Santo para que ele não somente realize em nós a sua vontade, mas realize também a sua vontade na vida dos nossos irmãos. Porque agora nós estamos reunidos num só corpo, como filhos de Deus. Então, outra coisa que nós podemos comparar é que antes, como escravos do pecado e da morte, nós destruíamos uns aos outros e destruíamos a criação. Antes, quando nós éramos escravos do pecado, a gente não exercia o nosso papel de cuidador da criação, que foi o papel que Deus deu para Adão lá no Éden, para o casal no Éden. Então, agora que nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos também guardiões de tudo aquilo que Deus criou. Nós nos tornamos representantes de Deus, inclusive aguardados pela própria criação. A criação anseia por nós, anseia pela nossa atividade cuidadora. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são aqueles que exercem de fato o papel que Deus lhes designou desde a criação. Nós voltamos então a ser os filhos de Deus. É como se
quando os filhos de Deus se revelam na natureza, em seu relacionamento com a natureza, é como se a própria natureza, a criação, ela pudesse finalmente respirar aliviada. Porque enquanto os filhos de Deus não estão em ação com relação à criação, com relação à natureza, a natureza só é degradada, a criação ela só é saturada, ela fica escrava dos prazeres humanos, mas ela não é cuidada por esses seres humanos. Então, vamos comparar aqui, é como se tivéssemos uma floresta. Imagine o planeta como uma floresta rica, uma floresta bem verde, uma floresta linda, né? Aquela coisa bem que a gente só vê em filme mesmo. Imagine esse tipo de floresta. Agora, imagine que chegou uma espécie nessa floresta que começa a destruí-la. Não está preocupada com sua preservação, mas só está preocupada em arrancar dessa floresta aquilo que pode trazer riqueza e poder para essa espécie, que no caso é o ser humano. Então, essa espécie começa a saturar, a escravizar essa floresta. E aí é como se quando os filhos de Deus finalmente chegassem nessa floresta, eles começassem a voltar àquele antigo papel que Deus deu a Adão de resguardar a natureza. A floresta então pode respirar aliviada, ela está, finalmente ela tem um respiro. Por quê? Porque o ser humano não vai mais escravizá-la. Então agora que nós somos filhos de Deus, somos guardiões daquilo que Deus criou. Por quê? Porque isso glorifica a Deus. Tudo aquilo que Deus criou para nosso mantimento. E não para para o aumento do nosso poder ou para o acúmulo de riquezas. Então, a criação aguarda ansiosamente por nós, os filhos de Deus. Então, sejamos pessoas dignas do papel que nós ocupamos no universo, papel de filhos de Deus. Sejamos pessoas com quem Deus pode contar para representá-lo nessa criação. Que nós possamos nos render ao Espírito Santo para Ele manifestar em nós tudo aquilo que um filho de Deus pode ser em Cristo Jesus. Por quê? Porque nesse dia Jesus será o primogênito entre muitos irmãos. Porque todos nós seremos semelhantes a Cristo. Então a adoção é essa mudança na nossa vida, é essa mudança de status na nossa existência. Agora somos filhos de Deus, aguardados por Deus, sonhados por Ele, aguardados pela criação. E agora também nós temos a possibilidade de ir pregar o Evangelho para que todos aqueles que Deus já sonhou possam converter seus corações, possam crer no Evangelho. Então nós temos que pregar a todas as pessoas do planeta. Deus quer ter como filhos. Tudo bem? Mas só pode tornar-se filho de Deus aquele que crê no Evangelho. Então a gente precisa pregar. Precisamos pregar o Evangelho. Então eu espero que a adoção mova o nosso coração, essa questão da adoção, mova o nosso coração na direção de, primeiro, percebermos quem nós somos em Deus. Segundo, perceber o papel que nós ocupamos no universo. E terceiro, perceber o papel que nós ocupamos na igreja, que é o papel de
justamente sermos irmãos daqueles que, como nós, creram no Cristo, e exercer o nosso papel como corpo de Cristo, que é levar o Evangelho a toda criatura, para reunir o máximo de irmãos, novos irmãos, filhos de Deus, que creram no Cristo. Então essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha compreendido e eu quero já te convidar desde agora para a nossa próxima aula. Não perca nenhuma de nossas aulas e não se esqueça, esta aula fica por tempo limitado disponível aqui no YouTube. Mesmo assim, se você quiser acompanhar posteriormente essa aula e também as anteriores, você pode participar do nosso programa Teologia Essencial, clicando no link aí que está na descrição. Então, fique à vontade para nos conhecer, para mandar suas dúvidas. E se você também ficou com alguma dúvida nessa aula, escreva aí nos comentários, nós teremos prazer em chegar até você, em te ajudar como for preciso. Muito obrigado, até a próxima aula. Deus te abençoe.